Boa noite a todos e a todas. Demorei um pouquinho, mas resolvi, neste pleno mês de julho, já na metade do mês, né? Resolvi compartilhar com vocês um pouquinho sobre a supremacia do amor. E quando a gente fala na supremacia do amor, a gente deve colocar alguns pontos, não é? Que a gente vê onde o amor é revelado através da canção, lá no teatro, nos escritos, o amor sempre aparece. Mas aqui eu posso destacar um personagem fundamental, né? Que ele tem toda a supremacia, todo o poder em que eu poderia falar, é sobre o Jesus de Nazaré. Aquele Jesus que veio aqui, né, com toda a supremacia, com toda a autoridade do Pai, de Deus, para nos ensinar algo sobre o amor. E é lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, quando a gente vai ver essa revelação de Deus a nós humanos, né, sobre o amor. Então a minha introdução é: Deus ama tanto a vocês e a mim, que nos enviou aquele que veio para viver, para demonstrar, para mostrar a nós o sentido do amor. Mas para isto é preciso que a gente queira entender, ou que a gente queira dar lugar em nossos corações para que a gente possa entender a sua mensagem. Então, falando para um certo doutor da lei, um príncipe, um principal conhecedor da palavra de Deus, para um judeu, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a mensagem que está escrita lá no Evangelho de João, no capítulo 3. É um capítulo todo em que o Filho do Homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o mestre dos mestres, ele tem a conversa com aquele mestre ali de Israel. E o mestre vai ter com ele à noite, talvez devido ao tempo, as dificuldades, o preconceito da época, e ele resolveu ir às escondidas conversar com Jesus sobre o amor. Então Jesus disse que o amor é isso, é a gente inteirar, a gente conviver, a gente externar o nosso sentimento. Então quando a gente fala no tema sobre o amor, existem tantos, né? A história de Romeu e Julieta, o tema de Lara, né? O próprio tema de Romeu e Julieta e outros escritos que grandes escritores escreveram. Mas eu gostaria de trazer para vocês aqui uma coisa que eu tenho mais assim, intimidade, não é? Que é a Bíblia. Então, a gente vai ver lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13 de 1 aos Coríntios, ele diz assim: ele diz que o amor, ele é sofredor, ele é benigno, ele não inveja, ele não trata levianamente, ele não é soberbo, ele não se porta com indecência, não busca o seu interesse próprio, ele não se irrita e não suspeita mal. E nem se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Então, quando eu falo na supremacia do amor, então o personagem principal que eu achei por bem de compartilhar com vocês é esse aí, Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré. Então Jesus, ele tem aquela conversa com o fariseu, né, que é o doutor da lei, com Nicodemos, aquele príncipe ali em Israel, e dizendo a ele: porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por isso é que ele me enviou. Então Nicodemos está tendo assim um momento ímpar, um momento único, conversando com o Senhor da vida, aquele que veio e nos trouxe e tem por nós tanto amor. Então eu, na minha experiência de vida, eu vi alguns filmes, né? O filme A Vida é Bela, quando lá acredito que esse filme foi feito no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, Grande Guerra Mundial, quando os nazistas pegaram os judeus em toda a parte do mundo, na Itália, na Polônia, na própria Alemanha, né? E aqueles que eles distinguiam que eram realmente judeus, eles levavam para o campo de concentração. E aqui, às vezes, essa história, vocês já viram o filme, né? A Vida é Bela. A gente vê um pai, um jovem pai,
casado com uma judia italiana. Eles poderiam até ter negado as suas origens para não serem levados ao campo de concentração. Mas eles foram fiéis, eles foram honestos, sinceros. E eles viveram naqueles tempos de crise, de guerra, de tantas dores, o amor. O amor é para ser vivido com honestidade, com lealdade, com sinceridade. O amor não trai. Amor é amor, o amor é amor mesmo. Quem ama não trai. Quem ama não nega as suas origens. E o amor é isso. Por isso é que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha uma vida eterna em amor. E esse amor ele pode ser vivido aqui, agora. Então, a gente sabe da história lá, a vida é bela, aquele menino cresceu em plena guerra, lá no campo, se refugiava lá com seu pai, e o pai pôde esconder aquele filho até o final da guerra. Mas quando o filho diz, papai, eu quero ter um tanque de guerra, quero ter um tanque, eu quero pilotar aquele tanque, o pai disse, você vai ter o seu tanque. E aconteceu que ele indo em busca de sua esposa, já quase no finzinho da guerra, os alemães veem ele fugindo, né, com aquela roupa listrada, roupa de carcereiro, roupa de encarcerado, e ele é fuzilado. Aquele pai morre, mas ele morre na esperança de que a vida realmente é bela, para aqueles que sabem viver a vida. E aquela criança, quando ela vai no meio do campo ali, no meio da estrada, vem aquele grande tanque, né, dos aliados, tanque norte-americano, e o soldado desce ali. Foi quando justamente no final da guerra põe aquela criança no braço. E aí eu aprendi uma história muito, muito interessante sobre a vida. E a vida é bela quando a gente procura viver com amor. Então o amor daquele pai resultou no bem-estar daquele filho. Ele não encontrou a esposa, mas a esposa pôde escapar daquela guerra. E ela foi cuidar do seu filho. Então a gente precisa pensar nos belos exemplos da vida, né? Nas canções que a gente canta nas igrejas, até a canção popular que o povo canta aí sobre o amor, é lindo. Eu gosto de ouvir a música popular brasileira, a música pop, e quando ela é bem trabalhada e que o tema é o amor, então a gente fica feliz, o coração da gente transborda de alegria. Então, é como o apóstolo Paulo disse, o amor, ele é sofredor, ele é benigno, ele não inveja, ele não trata levianamente, ele não é soberbo, ele não se porta com indecência, não busca seus interesses, mas ele vive simplesmente porque ele é o amor. Então a supremacia do amor está na revelação de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, que nos amou tanto, que veio para este mundo nos trazer a verdadeira lição. Como a gente deve seguir, como a gente deve caminhar até o final do ciclo da vida, em amor. Então, amemos e sejamos bem-sucedidos no nosso caminhar. Então, tudo aquilo que a gente faz com amor, a gente vê o resultado. Então, que Deus seja louvado e que tenhamos um final de julho movidos pelo amor. Assim como os escritores, os poetas, né? Os teólogos, enfim, todos aqueles grandes profissionais, o próprio juiz, né? O magistrado, se ele não tiver amor, ele se tornará um carrasco. Mas quando a gente tem amor, a gente age com prudência, com honestidade, com sinceridade. E aí, o nosso Pai Supremo, ele nos abençoa. E que tenhamos uma noite de paz, que possamos prosseguir nesta busca, nesta alegria de procurar viver um amor suave, viver o amor dentro da sua essência. Que Deus nos abençoe e que nos dê a oportunidade da gente compartilhar, da gente interagir sobre o que é o amor. E eu vivo porque eu creio no amor. Que Deus nos abençoe. Amém.